Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube e hoje o assunto é cabelo, alopécias. Quais os tipos de alopécias existentes e o que acontece em cada uma delas? Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é alopécia. A alopécia é um distúrbio que causa interrupção do crescimento capilar, ou seja, o ciclo é interrompido e esse cabelo ele cai. O fio ele é marcado por fases e são 3. A primeira fase é a fase anágena. Ela tem uma durabilidade média de 2 a 9 anos. A fase anágena é a fase de crescimento dos fios. Geralmente 90% dos fios estão nessa fase, por isso o seu cabelo cresce. A segunda fase é a fase de transição, que é a fase catágena. E a terceira e última fase é a fase telógena. Ela tem uma durabilidade média de 2 a 4 meses. E por esse motivo você precisa entender que o seu cabelo, depois da ordem de queda, ele demora uma média de 2 a 4 meses para se desprender do fio. Então o cabelo, quando eu passo a mão e cai um cabelo na minha mão, esse fio ele saiu da fase anágena para a fase catágena, então para a fase telógena, para então cair aqui na minha mão hoje, há 2 a 4 meses atrás. Nós podemos dividir as alopécias em duas: alopécia cicatricial e não cicatricial. Primeiro vamos falar sobre a não cicatricial. Uma alopécia não cicatricial, ela é reversível, ou seja, nós podemos reverter o quadro de falha capilar. Sendo ela, primeira mais comum, a alopécia androgenética, que é uma calvície genética relacionada ao afinamento dos fios. Ao passar dos anos, conforme a evolução dessa calvície, dessa alopécia, o seu fio vai ficando cada vez mais fino e o couro cabeludo ainda mais aparente. Já tem um vídeo aqui no canal a respeito disso. Procura lá para você saber um pouquinho mais a respeito dela. A segunda alopécia mais comum é a alopécia areata. Ela é caracterizada por essa imagem que vocês estão vendo. Ela pode ser em placas, como ela pode ser global e universal. O paciente ele pode perder fios somente em regiões pontuais, como na imagem, pode ter somente uma placa de falha ou ela pode perder todo o cabelo da região. Ela é uma doença autoimune. O nosso corpo começa a atacar as células do nosso cabelo, isso por problemas emocionais. Estresse, perda de um ente querido, uma depressão, e isso o nosso corpo responde atacando nossas células capilares. Um terceiro tipo de alopécia nós chamamos de eflúvio telógeno. É uma queda de cabelo por diversos motivos. Inclusive já tem um vídeo aqui no canal falando de motivos causadores de queda de cabelo. Pós-gestacional, pós-cirúrgico, por alterações hormonais, laboratoriais, por alterações de vitaminas, por problemas pós-Covid, anemia profunda. Então, isso pode estar relacionado a um eflúvio telógeno, que é uma queda repentina dos fios. Ela pode ser aguda, como ela pode ser crônica, dependendo do tempo que essa alopécia existe. Além do eflúvio telógeno, nós podemos também citar um eflúvio anágeno. O eflúvio anágeno é uma interrupção abrupta do ciclo de crescimento capilar. O cabelo ele cai total ou não, e aqui eu posso te dar o exemplo de uma alopécia pós-quimioterapia. E a quinta, mas não menos importante, é a triclotilomania. A triclotilomania ela está relacionada a um distúrbio psíquico emocional compulsivo, onde o paciente ele mesmo arranca os seus cabelos. Pode ser de uma única região e pode ser de várias regiões. Em todos os quadros eles têm tratamento, eles têm acompanhamento profissional e é possível revertê-los. E agora, pensando nas alopecias ou alopécias cicatriciais, nós podemos citar a mais comum, a alopecia frontal fibrosante. A raiz, o ósteo por onde sai o fio, ele acontece um tamponamento por causar uma cicatriz na região. A progressão dessa alopécia ela é variável
e ela não é previsível. Precisa de controle, precisa de tratamento, mas é algo que não existe cura. Uma segunda alopécia caracterizada como cicatricial é o líquen plano-pilar. Ele tem ainda uma etiologia desconhecida, mas acredita-se ser uma doença autoimune altamente inflamatória. Geralmente ele causa prurido, coceira e também pode causar falhas capilares, como você consegue ver na imagem. Uma terceira forma de alopecia cicatricial é a alopecia por tração. Essa imagem que você está vendo aí é um exemplo disso. Pessoas que usam um cabelo muito forte, eu digo forte de doer, tá? Causa uma cicatrização nesse folículo e esse ósseo por onde sai o fio, ele acaba tamponando e esse fio ainda não tem um quadro de reversão. Esse tipo de alopécia por tração, ela é mais comum em mulheres em fototipos mais altos, que costumam fazer tranças temporárias por muito tempo, e essa tração acaba causando essa cicatrização local. Outro tipo de alopécia cicatricial é o lúpus eritomatoso discoide. Ele pode ser caracterizado por placas de alopécias e elas são caracterizadas por uma doença inflamatória. Pode acometer somente o couro cabeludo, mas também pode acometer pescoço, nuca e outras regiões do corpo. Outro tipo é a alopecia fibrosante em padrão de distribuição. Nesse caso, ela é similar a um quadro de alopecia androgenética feminina, porém, ao invés de acontecer afinamento dos fios, existe uma perda grande dos fios da região, principalmente em linha média, abrindo mais esse espaço com falhas, como nessa imagem que você pode visualizar. Outro quadro é a foliculite decalvante. Ela tem ainda uma etiologia um pouco incerta, mas o que se sabe é que ela é muito mais comum em homens e ela está relacionada principalmente a Staphylococcus aureus. Ela causa eritema, hiperqueratose, pústulas e também pápulas local. Outra também comum mais em homens, mas também é uma doença rara, é a celulite dissecante. Ela está relacionada a placas e pústulas inflamatórias que causam dor. Outra é a alopecia cicatricial centrífuga central. Nós chamamos assim, ela começa inicialmente em placas delimitadas e aos poucos ela vai se expandindo de forma centrífuga. Ela é mais comum em mulheres de meia idade, de fototipos mais altos. E a última, mas não menos importante, é a foliculite queloidiana da nuca. Ela se parece com uma foliculite, mas ao passar do tempo ela se torna uma cicatriz. Geralmente ela acontece em região occipital, região de nuca, e ela geralmente está acompanhada de nódulos e pústulas. Ela pode inclusive ser comparada e ser semelhante a uma acne. Inclusive muitas pessoas chamam ela de acne queloidiana da nuca. Aqui eu citei as principais alopécias relacionadas a quadros capilares, mas existem outras de não tanta relevância e não tanta prevalência no nosso meio atual. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e também me siga nas redes sociais.